Olá, moçada! Hoje nós iremos aprender um pouco sobre os números inteiros. Bem, até no momento você já conhece o conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais que é formado pelo conjunto N. O conjunto N, que é representado pela letra N, que nós temos com os termos, podem ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e infinitamente de números. Isso representa o conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele surgiu com a necessidade de contar objetos, coisas, enfim, desde os nossos antepassados. Por isso, o surgimento dos números, porque mantivemos a necessidade de contar. Então, o conjunto dos números naturais surgiu com esse objetivo, de contar. Agora, com o passar do tempo, houve a necessidade de criar um outro conjunto, certo? Que esse conjunto foi chamado de números inteiros, que além dos números naturais, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, infinito, como eu já falei, nós temos também os números negativos, que representam o oposto do que é esses números, né? E como são esses números negativos, né? Chamamos de números negativos a todos os que estão abaixo de zero. Os números negativos escrevem-se como os símbolos menos antes. Assim, os diferenciamentos dos números positivos, também mantemos os números negativos, que também se associa aos números menos entre si. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, certo? Como, por exemplo, sobre a temperatura do nosso dia a dia em alguns ambientes do nosso dia a dia. Quem já ouviu falar no jornal, né, com relação à temperatura? A temperatura existencial do nosso ambiente, certo? Quando o número está relacionado a isso. Observe esse exemplo utilizando os números positivos e negativos, certo? Onde o termômetro demonstra essa situação de números acima de zero, representamos os números positivos e abaixo de zero, representados os números negativos, onde representamos a temperatura mais elevada e a temperatura em queda. Veja que nesse outro exemplo, quando usamos os termos da elevação acima do nível do mar, que é representado por números positivos, e os números que representam abaixo do nível do mar, que são aqueles elevações de queda, ou seja, que os números são representados a sua negatividade, tá? Também podemos perceber que exemplos desses números inteiros, quando falamos do andar de um elevador, de um edifício, que ele pode subir ou pode descer, né? Que ele pode subir no piso superior, que ele pode descer do piso inferior. Isso quer dizer que subir 5 andares. Se ele vai subir 5 andares, isso quer dizer que ele já está representando um número positivo. Mais 5. Mais 5 está representado pela subida desse nível de andares. Se ele vai descer 4 andares, está representando o quê? Que os números negativos são como menos 4. Menos 4 entre esses números, certo? Agora, quando direcionamos isso, que a gente também, eu estou mantendo para vocês alguns exemplos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O saldo de uma conta bancária aumenta. Se ele vai aumentar, isso quer dizer que ele é positivo. Com os depósitos, né? Estou depositando algo.
Se eu vou depositar, isso quer dizer que é positivo. Se eu vou diminuir com a elevação desse nível de levantamento, eu vou estar negando um número entre si. Se eu colocar, a Carminho depositou na sua conta bancária 100 euros. Isso quer dizer que ele possui mais 100 euros. Se o Ernesto levantou 200 euros de sua conta bancária, isso quer dizer que ele retirou uma certa quantidade da sua conta bancária. Quando há uma retirada, isso quer dizer que é menos 200 euros, certo? Estabelecendo a retirada, depósito, isso tudo está relacionado aos números positivos e negativos existenciais. Quando contamos o número de pessoas que viajam num automóvel, num carro ou num ônibus, em cada parada, se as pessoas sobem ou se as pessoas descem, também dão ideias de representações positivas e negativas. Se as pessoas vão subir, isso quer dizer que elas estão representando a parte positiva. Se as pessoas vão descer, isso está representando o quê? Que esses números vão cair, né? A quantidade existencial. Observe agora que compararmos e ordenações de números inteiros. O que é comparar e ordenar esses números inteiros? Veja bem que o eixo da reta horizontal, da esquerda para a direita, os números seguem e tendem a crescer, ou seja, ele vai ficar sempre maior. Isso quer dizer que o número, quanto mais distante de zero ao lado positivo, maior esse número vai ficar. Agora, com os números negativos, quanto mais distante de zero, o número menor vai ficar, certo? Na observação relativa dos números, como mencionei, qualquer número positivo sempre será maior do que zero, certo? Na observação agora, qualquer número negativo sempre será menor de que zero. E qualquer número positivo também será maior do que o número negativo. Qualquer número. Então, lembre, olha só. Qualquer número negativo sempre será menor do que zero. E qualquer número positivo também será maior do que qualquer número negativo. Certo? Então, veja esse outro exemplo. Ó, que a temperatura é... Em qual das temperaturas que eu vou mencionar agora é maior? É a mais baixa, né? Para melhor dizer, é a mais baixa. Menos 5 graus Celsius e menos 2 graus Celsius ou mais 2 graus Celsius. Observe os números que eles estão crescendo da esquerda para a direita. Isso quer dizer que um número é tanto maior quanto mais à direita se encontrar. Então, essa temperatura, a mais baixa, será menos 5 graus Celsius. Por quê? Porque sempre, para auxiliar na comparação, usamos uma reta numérica. Porque a gente vai manter essa estrutura da distância do número negativo do zero e a distância do número positivo do zero. Como eu falei anteriormente, né, aquela sequenciazinha de números, quanto mais distante o número negativo for de zero, menor ele é. Olhem só. Depois da representação dos números em retas numéricas, é fácil ordená-los. Para escrever os números por ordem crescente, basta-nos ler na reta, né, da esquerda para a direita. Verifique também algumas dicas. Ó. O zero
é menor do que qualquer número positivo, certo? Qualquer número negativo é menor do que o zero. Qualquer número negativo também é menor do que qualquer número positivo. Entre os dois números negativos, é menor o que estiver mais afastado da origem de zero, certo? Prestem atenção. Veja que os números positivos, negativos ou zero podem ser representados numa reta por meio de ponto. Se quisermos marcar o ponto A correspondente ao número mais 5, contamos 5 unidades para a direita de zero. Assim, podemos representar qualquer outro ponto, assim seja solicitado. Geralmente, a gente utiliza isso mais em retas. Prestem atenção nas retas. Então, um exemplo, o número que corresponde a um ponto do eixo, chamamos de abscissa desse ponto. Se eu disser a abscissa de B, se vocês observarem na reta, vai ser menos 3. E a abscissa de A é mais 5. A origem tem a abscissa como quem? A origem sempre será o zero. Ele que vai direcionar quem são os lados positivos e quem são os lados negativos. Agora, quando falamos em valor absoluto ou módulo do número, certo? Que corresponde a esse número sempre será ele mesmo, independente do que ele seja. Se ele for positivo, vou relacionar o valor absoluto desse módulo como o próprio número. Aí tem dois exemplos. Mais 800. Quem é o módulo desse número? 800. Se for menos 800, quem é o módulo desse número? Também será 800, certo? Então, quando se falar do valor absoluto, está representado pelo próprio número. O número simétrico. O número que possui o mesmo módulo são chamados de opostos ou simétricos, certo? Veja só se tivermos menos 10. Quem é o oposto de menos 10? Logicamente que o oposto será positivo, mais 10. Mais 4. Quem é o simétrico desse número mais 4? Será a representação oposta, menos 4, certo? Então, fica aí a representação. Se ela vai ser opostos ou simétricos, estão relacionados da mesma maneira. Agora, se a gente for trabalhar aqui com relação de uma adição de números com o mesmo sinal da adição de dois números relativos como o mesmo sinal, resulta um número com o mesmo sinal. Então, se a gente tem mais 4, mais e mais 2 relacionado, sempre vai ser o mesmo sinal, mais 6. Se a gente tem menos 4, mais e menos 2, o número vai ser somado, mas o seu sinal sempre será o mesmo. Vai ser menos 6. Agora, na adição de números, quando os sinais são contrários da adição de dois números relativos com sinais contrários, quer dizer, com sinais diferentes, resulta o número com o sinal que tiver o maior valor absoluto. Prestem atenção nesse detalhe. Se eu tenho um número negativo e eu vou somar com o meu número positivo, o valor do sinal negativo permanecerá e eu vou subtrair essa diferença entre os dois números, porque ambos são diferentes. Então, eu vou 3 menos 2, vai ficar menos 1. Se eu tiver o oposto dele, tiver mais 3, mais e menos 2, eu vou ter que tipo de relação? A permanência vai ser do sinal maior,
que é o 3, e vou diminuir. 3 menos 2, mais 1. Então, observe que é a questão do sinal. Veja só essa imagem aqui. Se eu tenho mais 2, menos e mais 4, será que só existe adição? Veja que entre os dois números existe uma subtração. Então, a gente trabalha aqui o jogo de sinal que ficará da seguinte maneira. Se eu tiver mais 2 e negativo com positivo, ficará negativo para o número 4, certo? Então, a permanência dele ficará mais 2 menos 4, que fica a permanência de quem obtiver o maior valor absoluto, que é o 4. Então, quem é que tem o valor maior? 4. Então, a permanência do sinal é negativa. E aí, eu faço a subtração. 4 menos 2 vai ficar menos 2, certo? Agora, para subtrair dois números inteiros relativos, adicionamos o aditivo com o simétrico do subtrativo. O que quer dizer isso? É você relacionar esse jogo de sinais, certo? Mais 3. E eu tenho os números negativos, mas dentro do parênteses ele está positivo. Então, como eu falei, a permanência entre esse jogo de sinais a gente multiplica e ele acaba se mantendo a diferença entre esses números. A permanência fica negativa e aí eu vou diminuir. 3, 5, negativo, menos 3. E ele vai ficar menos 2. Se eu for fazer o contrário, né, desses números negativos, menos 3. E eu tenho dois negativos, um fora e o outro dentro do parênteses, eu trabalho a positividade desse número. Negativo com negativo se torna positivo, certo? E se eu tiver a representação de todos os números negativos, eu vou também trabalhar da mesma maneira, sempre observando se é negativo com negativo, se torna positivo, tá? Entre os conjuntos dos números inteiros que eu mencionei todos aqui, a gente também tem a relação dos subconjuntos de Z. Z é o símbolo do número inteiro, tá? Eu coloquei alguns para vocês aqui como Z positivo. Vejam que em cima do Z tem uma representação positiva. Isso quer dizer que são os números inteiros todos positivos. Se alguma questão pedisse a vocês dessa seguinte maneira, coloque quem são o Z positivo. Então, eu iria colocar todos os números positivos. Se for um Z menos, que é o Z negativo, são todos os números inteiros negativos. Agora, se eu utilizar o Z é zero positivo, isso quer dizer que eu vou estar representando os números inteiros não negativos. O que quer dizer isso? Que só terá a presença dos números positivos e não dos negativos. Se for ZO menos negativo, são os números inteiros não positivos, ou seja, só terá a presença dos números negativos, certo? E aí, uma dica para vocês. As regras de sinais que a gente tem. Se eu tiver duas representações, prestem atenção nessa dica. Dois números positivos e eu for ficar positivo vezes positivo, vai ser positivo. Se eu tiver negativo vezes negativo, se tornará positivo. Isso eu vou utilizar sempre quando ele for numa multiplicação ou numa divisão, tá? Já nas adições e subtrações são diferentes, prestem atenção. Se ele tiver positivo vezes negativo, ele se torna negativo. Independente da modificação de posição, ele vai se tornar negativo, certo? Espero ter ajudado vocês.